Nosso tema é 2023, o ano da força e da coragem. Noite passada eu falei um pouco e eu dei uma ênfase bastante sobre encontrar força, coragem diante das adversidades. E hoje eu quero falar sobre força e coragem para conquistar. Está dentro do nosso tema, está dentro do nosso texto bíblico. E com certeza 10, 20 pregadores que vierem falar aqui, cada um vai encontrar algo diferente, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela faz isso. Josué 1:9, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse é o nosso texto base, e se eu não me engano é a segunda vez nesses 22 anos do MIB, em que Deus nos dá um tema para o ano e que o texto base é Josué 1:9, e Josué 1:9 é o nosso texto, é o texto base do nosso ministério, desde 1998, quando nós formamos no Seminário Betel Brasileiro. Então Josué 1:9, não foi isso que eu te ordenei, não fui eu que te mandei, seja forte, corajoso. Isso aqui é Deus falando com Josué, no momento em que ele assume o lugar de Moisés, e momentos antes de adentrar na terra prometida. O que as pessoas mais desejam no início do ano? Normalmente você diz o quê? Feliz ano novo. O que mais? Que esse ano seja um ano de vitória, que seja um ano de conquistas, né? Que seja um ano de conquista, de prosperidade. São os votos que a gente tem para os outros e para nós também. Então, eu quero falar sobre a força e a coragem para conquistar. Nós devemos entender que quando Deus fala essas palavras para Josué, todo o capítulo 1, ele estava falando justamente sobre esse tema, sobre este propósito. Josué, eu quero que você tenha força e coragem para conquistar. Sou eu que estou enviando você agora. Eu prometi há mais de 400 anos para o meu servo Abraão, que Israel seria uma grande nação e tomaria posse do território que está diante de vocês. E você agora vai conduzir o meu povo para conquistar a terra prometida. Então, está bem dentro do nosso tema. Então, no capítulo 1 de Josué, constam as instruções que Deus deu para ele, para que ele pudesse ser bem sucedido na sua trajetória. E nos versos 6, 7, 9 e no verso 18, existe a instrução: seja forte e corajoso. Em apenas um capítulo, existe 4 vezes a instrução. Parece uma repetição, mas mais do que repetição, é Deus dando uma ênfase para ele. Na verdade, Deus falou 3 vezes para ele, e quando ele transmite o recado para a população que Deus tinha dito isso, o povo agora diz: olha, nós seremos contigo, tão somente seja forte e corajoso. Então o povo também esperava força e coragem da parte de Josué, para que eles pudessem conquistar, tomar posse da terra prometida. Dentro das instruções que tem no capítulo 1, uma que eu quero dar ênfase, além dessa questão de Deus falar para ele ser forte e corajoso, Deus, ele diz que ninguém poderia resistir diante de Josué, mas ele teria que fazer algo. No versículo 8 ele diz: olha, não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele
dia e noite, então farás prosperar o teu caminho, então você será bem-sucedido. Além de força e coragem, ele deveria meditar na palavra de Deus dia e noite. E na verdade, irmãos, é nessa palavra que nós vamos encontrar a força e a coragem necessárias. Jesus é a palavra, e a Bíblia nos diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não é isso que a palavra de Deus nos diz lá em Efésios? Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde que nós vamos encontrar força e poder? Aonde? Na palavra de Deus. É nele que nós encontramos força e coragem necessária para nós conquistarmos. Agora, existem muitas conquistas pessoais que nós colocamos como alvo. Nós estamos no início de ano, eu creio que muitos têm pelo menos alguns objetivos específicos sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida familiar, sobre a sua vida profissional. E para que você possa conquistar, e esses são alvos para você conquistar, você também precisa estar alicerçado na palavra de Deus, e nessa palavra você vai encontrar força e você vai encontrar a coragem necessária para conquistar aquilo que Deus preparou para você. Mas existe uma outra conquista que eu quero falar agora, que é no coletivo para nossas vidas. A Bíblia nos diz em Salmo 2:8: pede-me e eu te darei as nações como herança. Então, se eu e você pedirmos as nações como herança, Deus nos dará as nações como herança. Aí surge a pergunta: mas por que alguém poderia pedir nações ou cidades, estados como herança do Senhor? Porque existe uma ordem da parte de Deus: ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Existe um território muito amplo que nós precisamos conquistar, e esse território é o coração das pessoas, para que elas sejam transportadas do império das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e especificamente vamos falar sobre essas guerras, o que aconteceu? Josué, ele adentrou na terra prometida, e ele teve que fazer algo, porque era uma ordem divina, porque Deus já havia dito isso para Abraão, que eles iam demorar mais de 400 anos para adentrar naquele território, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não estava completa na época de Abraão. Então chegou o tempo do juízo de Deus, e agora eles adentram em cidades, em nações, e eles conquistam, e eles precisam exterminar nações diante deles. E isso choca muitas pessoas, como Deus de amor manda exterminar nações inteiras. Lembrando que Deus é amor, mas Deus também é um fogo consumidor. E há alguns anos eu refletindo sobre tantas guerras do Antigo Testamento, e ali eram guerras literais, e Israel travava guerras e guerras e mais guerras. E se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver quando Davi conversa com Golias, você vai ver quando os reis de Israel conversam com os reis das outras nações, cada um deles vai em nome do seu Deus. Golias diz lá que ele, em nome dos deuses dele, ele praguejou Davi. Ele disse: em nome do Senhor, hoje mesmo você será derrotado. Então, eu orando a respeito disso, o Espírito Santo me trouxe um entendimento sobre essa questão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Todas aquelas nações, e como a guerra era física, na verdade, antes da guerra física, era uma guerra espiritual, porque eram territórios ocupados por divindades, que são
principados e potestades. O apóstolo Paulo agora ele nos diz, Jesus diz também, e nos ensinou isso, que agora nós não precisamos guerrear contra pessoas. A nossa guerra não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades. No Antigo Testamento também era, mas as pessoas morriam. No Novo Testamento a nossa guerra também é contra principados e potestades, e as pessoas morrem, amém? Sim ou não? Sim, tem que morrer para si mesmo e reviver para Deus. Então, quando nós elevamos o Evangelho, nós vamos conquistar territórios para o Senhor. Eu gostaria de fazer uma ilustração, chamar 3 pessoas rapidinho aqui em cima, por favor. 3 pessoas aqui. Vamos fazer uma ilustração aqui, sobre conquista de territórios. Alex, Léo e Francis, eles não conhecem. Eu queria que alguém ficasse ali na câmera ali, ver se está aparecendo todos. Está aparecendo? Dá uma giradinha ali então para aparecer todos. Pronto, olha só o que acontece aqui. Francis, Alex e Léo, na nossa ilustração, eles não são convertidos ao Senhor. Então eles estão num território inimigo. Eles estão num território inimigo. Eles não são inimigos nossos, mas eles estão no território inimigo. Então quando você, nós chegamos com o Evangelho, e você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Você também? Você também? Amém. Então vocês correm para o lado de cá. Cadê a câmera? Girando junto aqui. O que aconteceu? Eu saqueei agora um território inimigo, e eu tirei essas pessoas, e a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. O que eu fiz? Eu conquistei um território, eu conquistei pessoas, tirando elas das trevas e trazendo para o reino de luz. Então nós temos muito território para ser conquistado, só que eu falei que elas estão dentro de um território, mas à medida que nós vamos ganhando pessoas, e muitas pessoas para Cristo, por isso que a Bíblia diz: pede-me e eu te darei as nações. Nós vemos no Antigo Testamento, e até na história dos avivamentos, de cidades inteiras se rendendo. Você conhece alguma história de cidade inteira que se converteu ao Senhor? Você nunca ouviu falar de Nínive? 120 mil pessoas se renderam aos pés de Cristo, se converteram ao Senhor. O que é isso? Conquista de território. Então hoje nós temos milhares, milhões de pessoas. Eu sei que ao seu redor tem inúmeras pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, e essas pessoas precisam fazer como nossos irmãos aqui. Nós precisamos pregar o Evangelho para elas, e elas serem transportadas do império das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. Josué, ele trouxe o reino de Deus ali, porque Israel representava o reino de Deus. Aquelas terras que adoravam deuses pagãos, que adoravam demônios, naquelas terras agora passou a morar um povo que adorava o Deus de Israel. Então quando nós fazemos isso, que nós conquistamos pessoas, e nós levamos o Evangelho para todas as nações, nós estamos fazendo isso. As pessoas que antes estavam presas, cativas, nas trevas, elas são transportadas para o maravilhoso reino de luz, e agora elas não fazem mais parte do lado de lá, mas elas fazem parte do lado de cá, que é o maravilhoso reino de Deus. E o que diz na oração do Pai Nosso? Quem sabe me dizer uma parte que fala sobre o reino? Venha a nós o teu reino. Como que nós vamos conquistar o reino para o Senhor? Evangelizando. Podem descer, obrigado, vamos aplaudir eles. Foi uma conversão relâmpago aqui. Só falei sim, os frutos estavam maduros. Mas a palavra de Deus também nos revela
que os campos estão maduros. Jesus disse isso para os seus discípulos e é para nós também. Está escrito lá em João capítulo 4, erga os seus olhos, vocês dizem que ainda falta 3, 4 meses para a ceifa. Não, os campos já estão brancos. Jesus se referia porque estava vindo uma multidão que a mulher samaritana havia chamado lá da cidade, e aquelas pessoas se converteram ao Senhor. Agora tem algo muito interessante também, porque nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos dá inúmeras estratégias, inclusive para evangelizar, estratégias diferentes. Abre bem a sua boca. Quando nós queremos abrir a nossa boca, o Senhor, Ele vai colocar palavras em nossa mente, em nosso coração, para nós levarmos a palavra certa, a palavra rema ao coração das pessoas. Foram inúmeras as vezes, não dá para contar tantos testemunhos, porque eu, João Pedro, Theo, vários outros, eles estão sempre evangelizando, mas normalmente quando eu vou evangelizar, eu passo o plano de salvação, mostrando que Deus criou o homem perfeito, o pecado entrou no mundo, Jesus Cristo, o pecado separa o homem de Deus, Jesus Cristo pagou o preço do pecado para nos aproximarmos de Deus. Claro, mais longo, fiz o resumo do resumo dos resumos. Então normalmente eu faço isso, só que muitas vezes nós começamos a pregar e o Espírito Santo começa a nos direcionar, às vezes foge daquele assunto, mas no final a pessoa diz: você falou tudo o que eu estava precisando ouvir, você falou tudo aquilo que eu estou vivendo. Sabe o que é isso? O Espírito Santo direcionando, assim como Ele falou para Josué, dando as estratégias. O que Ele falou ali na primeira cidade a ser conquistada? Era uma cidade murada, não era um murozinho qualquer como nós fazemos em nossas casas, eram muros largos, metade desse templo mais ou menos, a espessura de um muro, que tinha casas. A casa da prostituta Raabe ficava em cima do muro. Então ainda bem que ela pendeu para o lado de Deus, né? Não ficou mais em cima do muro, e Deus deu estratégia: rodeia a cidade 7 vezes, faz assim, assim, e você vence. Quando chegava na frente, Deus mudava a estratégia, Deus ia dando. Mas por quê? Porque Ele conhecia a palavra e Ele estava ligado no trono da graça. Assim, quando eu e você somos alicerçados na palavra de Deus, Ele vai nos dando direção, vai nos colocando palavras específicas em nossos lábios, e nós também ganhamos muitas almas para o Senhor. Por isso que nós precisamos força e coragem para conquistar, porque existe muito território para ser conquistado para o reino de Deus, e não é tempo de ficar calado. A Bíblia nos diz: prega a tempo e a fora de tempo, ou seja, a qualquer momento eu e você devemos abrir a nossa boca, porque talvez alguém que esteja do nosso lado, que não conhece a Cristo, Deus quer usar você, quer me usar para conduzir essa pessoa a Cristo. Amém? Então temos um território a ser conquistado. Esse território é cheio de almas para o Senhor, e Deus quer usar quem? Quem Deus quer usar para conquistar? Quem? Isso, Deus quer me usar. Então Deus quer me usar. Coloque isso dentro de você. Para você conquistar seus projetos pessoais, você precisa de força e coragem. Para você conquistar o território que Deus te deu, você também precisa de força e coragem, e essa força e coragem nós encontramos na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, entregar mais uma vez esse ano, consagrando ao Senhor. Quero chamar a Bispa Antonirete, que com certeza ela está com a palavra de Deus ali para completar algo aqui, que você sabia que tudo se completa? Eu falei ontem isso aqui, todos os anos eu falo para ela, ó, o tema é tal. Início de dezembro eu falei para ela, o tema de 2023 é o ano da coragem. Ela parou, ouviu, dali a pouco ela falou, está incompleto, é o ano da força e da coragem. Vamos orar ao Senhor. Fica em pé. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, Pai. Este é o ano da força e da coragem, 2023,
força e coragem para vencer as adversidades, força e coragem no Senhor, Pai querido, porque a Tua palavra diz para nos fortalecermos no Senhor e na força do Seu poder, força e coragem para os nossos projetos pessoais, familiares, profissionais, e força e coragem no Senhor para conquistarmos territórios, Pai, e tem muito território a ser conquistado. E eu oro, Deus, por um despertamento da Tua parte, ó Deus querido, para pregarmos a Tua palavra, para ganharmos muitas e muitas vidas para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.